Política, com Dora Kramer. Nossa colunista de política, Dora Kramer. Seja bem-vinda ao Band News no meio do dia. Tudo bom, Dora? Tudo bem, Débora, Fábio. Oi, Dora. Tudo bom? Tudo certo. E também tem mais gente por aí, né? Opa, tem vinheta para ele também. Vamos lá? Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Seja muito bem-vindo também, nosso querido Rodrigo Aidar, que vai tentar destrinchar um pouco mais dessa leitura do relatório, junto com a Dora Kramer. Oi, Aidar, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Débora, boa tarde, Fábio, boa tarde, Dora, querida, sempre um prazer estar com vocês. Uma boa tarde para os nossos e para as nossas queridos ouvintes. Bom, a gente acompanhava agora há pouco, né, a leitura do início desse relatório, 1.200 páginas, que apontou, como o João Pedro Melo trazia mais cedo, que o governo federal foi omisso, expondo a população ao risco de infecção em massa do coronavírus, pôde concluir que o objetivo de um gabinete paralelo era incentivar a contaminação da população no país por imunidade de rebanho. O presidente Jair Bolsonaro teria estimulado a população a seguir com a rotina sem alertar para a cautela necessária, recomendou medicamentos ineficazes, enfim, a falta de planos táticos operacionais, demonstrando inexistência de planejamento do Ministério da Saúde. Dora, basicamente o que a gente já vinha acompanhando, né, nas sessões da CPI, nada de novo, enfim, um resumo do que foi discutido até então. Que análise a gente pode fazer desse trabalho que chega agora, essa etapa final? Débora, eu estava pensando exatamente isso, é um resumo, né? Não se esperava nada, pelo menos até agora, nada de novo, porque várias partes do relatório, as partes mais importantes, já foram divulgadas, já tinham sido antecipadas. Agora, quando você vê esse relato, esse resumo, né? Todo contado, passo a passo, as provas que o presidente da República produziu contra si durante esse tempo todo, nem digo na questão jurídica, aliás, não digo na questão jurídica, porque isso é coisa para Rodrigo Aidar, não é para mim, né? Todas essas provas do ponto de vista das ações na prática e omissões do governo, isso tudo do ponto de vista político é muito ruim, né, para o governo, porque é um, digamos assim, um fantasma que vai assombrar. Eu sempre achei que a questão da CPI era muito mais importante, prejudicial para o governo, do que até mesmo eventualidade de abertura de processo de impeachment, porque do processo de impeachment ele poderia sair absolvido, tá certo? E da CPI não tinha como, né? A CPI fazendo um trabalho direito, sério, não tinha como. E eu acho que, descontados algumas exorbitâncias aqui e ali, a CPI fez um trabalho sério, bastante robusto. Estou ansiosa para ouvir o Rodrigo para saber se do ponto de vista jurídico, né, e da consequência tal, se isso realmente tem essa consistência que parece. Agora, do ponto de vista dos fatos, do que aconteceu, e que não aconteceu no século passado, né? Aconteceu outro dia, né? Então a memória de todo mundo está fresca, e quando a CPI vem rememorando isso, fazendo esse resumo, isso desperta, por mais que o governo, não, ficou agora a vacinação, está indo, temos outra fase, não, mas tudo isso recupera o que foi e o que poderia ter sido menos pior no cenário brasileiro na pandemia. Muito bem. A Dora já deu a letra aí, mas para colocar você na conversa, foram retirados, dá para a gente dizer assim, das costas do presidente os crimes de homicídio. O senador Renan Calheiros deixou claro que por indicação do senador Alessandro Vieira, mas Renan Calheiros foi enfático ao dizer que o relatório concluiu que o presidente da República é sim o principal responsável pela má gestão no combate à pandemia. E foram imputados ao presidente, Aidar, crimes comuns, crimes de responsabilidade, crimes contra a humanidade. Quais as diferenças no ponto de vista de possíveis punições em relação a esses diferentes crimes, Aidar? Pois é, Fábio, você sabe, eu conversava com criminalistas de olho nesse relatório, passando por partes realmente do relatório, para tentar entender
no resultado prático, o que realmente pode acontecer, né? A gente sabe que indiciamento é uma sugestão, então o que a CPI está fazendo é sugerindo ao Ministério Público as condutas que ela considera criminosas cometidas pelo presidente da República e pelas outras pessoas, né? São 66 pessoas, né, entre autoridades de primeiro, segundo, terceiro escalão, pessoas sem vínculos com a administração, como a médica Nise Yamaguchi, blogueiros como Alan dos Santos e outros acelerados desse gênero, os deputados que fazem parte da tropa de choque do governo, enfim, tem muitos indiciamentos. Contra o presidente da República, especificamente, você bem disse, são 10 condutas, são 7 crimes comuns, um crime contra a humanidade e 2 crimes de responsabilidade, salvo engano. E aí eu conversava com os criminalistas, eles me diziam o seguinte, que há crimes ali que o Ministério Público só não processa se não quiser. Como, por exemplo, o crime que é imputado ao presidente de infração de medida sanitária preventiva. Neste caso, todo mundo, a posição é quase unânime de que, não há dúvida, havia uma lei que determinava certas condutas, como o uso de máscara, por exemplo. E você teve um presidente da República descumprindo a própria lei que havia sancionado no começo da pandemia, incentivando que não se usasse máscara, incentivando aglomerações e etc. Mas esse é um crime punido com uma pena baixa mesmo. Salvo engano, a pena de prisão é no máximo 1 ano. Outros crimes mais graves apontados, como causar epidemia com resultado de morte, aí os criminalistas se dividem mais, Fábio, pelo seguinte, há alguns que dizem que precisa causar epidemia, precisa haver dolo, ou seja, precisa ficar provado que o presidente, dolo não, né, dolo que o pessoal fala, mas precisa ficar provado que o presidente agiu querendo causar uma epidemia. Essa é uma das linhas traçadas pelo relatório do senador Renan Calheiros, né, como a Dora disse antes, mostrando que o presidente incentivou, sim, que as pessoas saíssem à rua para tentar uma imunidade de rebanho que não fosse por via da vacina, que fosse pela via natural. Houve dolo nisso? Não houve? Esse tipo de prova é muito mais difícil de fazer. Agora, o que a gente vai ver, o resultado prático disso é o seguinte, esse material agora vai ser votado na semana que vem, a Dora que vai nos dizer se esse relatório vai ser aprovado como está, como se há chance de alguma modificação e etc., mas o resultado desse relatório, depois da votação, isso é encaminhado para o Ministério Público. No caso do presidente da República e de deputados federais, que estão ali colocados, para a Procuradoria-Geral da República, para o gabinete do Augusto Aras. No caso de quem não tem foro por prerrogativa de função, para o Ministério Público de primeira instância, e aí o Ministério Público vai pegar esse material e vai ver, já dá para denunciar, não dá para denunciar, precisa complementar investigações, e aí começa o processo de uma investigação normal. E o Ministério Público pode acolher essas sugestões, esses indiciamentos, ou simplesmente ignorar isso e imputar ele os crimes que achar que são imputáveis a partir dessa investigação e de outras investigações complementares. O jogo, na verdade, agora acaba o jogo político e começa o jogo jurídico, não do zero, porque a CPI vai fornecer muita coisa para o Ministério Público, mas começa aquele jogo jurídico que a gente conhece. Denúncia, acolhe-se ou não a denúncia e começa a tramitação de uma possível ação penal contra esses indiciados. E aí, Dora, então nos diga, já que o Aidar passou a bola para você, que sabe tudo, tem bola de cristal, a Dora sempre nos conta os próximos passos. Esse relatório agora deve ser aprovado. Como é que você enxerga o desenrolar desse material a partir da leitura do relatório, esse processo de investigação, e muda algo no Ministério da Saúde, no governo federal, na postura, na popularidade do presidente? Olha, quanta coisa, Débora, que você uma coisa atrás da outra, olha só. Bom, vamos uma coisa que eu lembro, né, que é a aprovação ou não do relatório. Eu acho que depois da superação daquelas divergências, não totalmente, mas assim, o apaziguamento do clima interno na CPI, ficou muito claro que esse relatório vai ser aprovado. Primeiro que, regimentalmente, não se permitem destaques, né? Então não vai ser possível, feito aquela votação que se faz assim de projeto de lei, de PEC e tal, no plenário que se destacam pontos, não. É assim, ou aprova o relatório ou rejeita o relatório. Quem não gostou, que apresente o seu relatório alternativo, paralelo. Ora, como
a CPI ela tem maioria na posição do relator, é de se imaginar que esse relatório vai ser aprovado, né? Tudo caminha para isso. Agora, sei lá, as excepcionalidades, né? Sempre podem acontecer, mas o que está desenhado é o relatório ser aprovado. E aí, descontadas as apresentações de relatórios paralelos, vários senadores ali já disseram que vão apresentar, mas não tem voto para aprovar. Então, esse aspecto do desenrolar é um aspecto. Na questão política, gente, é aquilo, né? A CPI que não é boba nem nada. O que fez? Não vamos entregar para o Ministério Público e largar esse osso. Não vão largar esse osso. Por isso é que foi constituído aquele grupo que chama-se de Observatório da Pandemia, Frente Parlamentar da Pandemia, enfim. Na verdade, o nome não é importante. O importante é a função. Para quê? Porque esse pessoal vai acompanhar, para e passo, o desenrolar das investigações. Isso tem uma função de manter vivo o assunto e também cria assim, um constrangimento para a Procuradoria ou para ministérios públicos de primeira instância que queiram, por algum motivo, não tomar conhecimento da coisa, e isso é o constrangimento, porque os senadores já avisaram que essa comissão, cada semana, vai entregar para um Ministério Público diferente. Quer dizer, esse negócio, entendeu? Cada semana tem um fato novo. Por isso que eu digo, para o governo, a CPI foi um péssimo negócio, né? E um governo que, desarticulado no Congresso, não conseguiu formar maioria. Ao contrário, a oposição ficou com uma maioria acachapante, né? E, enfim, e os fatos estão aí para o governo. Essa história da CPI não acaba hoje. O Rodrigo, eu queria lembrar um negócio, estava lembrando aqui um negócio, você falou do andamento jurídico, né? Sobre o tempo da justiça e o tempo da política, o tempo da sociedade, que todo mundo agora acaba a CPI e aí fica aquela aflição. O que vai dar? Vamos lá, punição, prende, arrebenta, e se não acontece nada, se demora, acabou em pizza. Você sabe que eu estava lembrando, estava recuperando aqui os prazos na CPI, mais assim, que teve rebatimento do Ministério Público e deu processo, que foi a do Mensalão. Gente, aquela CPI terminou em abril de 2006. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, apresentou a denúncia ao Supremo Tribunal Federal em novembro de 2007. E o julgamento só foi acontecer em 2012, né? E era algo muito menos amplo que o que essa CPI apurou agora. Portanto, convém não ter pressa, aflição e compreender que o tempo da justiça é completamente diferente do tempo da sociedade e da política. Exatamente. Você sabe que esse ponto que você colocou é muito importante, porque, como você disse, e se a gente for perceber, a denúncia do Antônio Fernando foi apresentada de forma até célere. 1 ano para uma investigação daquele tamanho que a gente acompanhou o julgamento depois, que durou 6 meses praticamente no Supremo Tribunal Federal, sem contar depois aquele outro julgamento dos embargos infringentes, que também gerou uma discussão, mas o Mensalão, o julgamento da ação penal 470, que a gente convencionou chamar de processo do Mensalão, ele durou 6 meses no Supremo Tribunal Federal lá em 2012. E, como bem anotou a Dora, as investigações mais grossas, elas partiram da CPI, que terminou em 2006, e de uma denúncia que foi apresentada em 2007. Então, assim, o tempo da justiça é muito mais lento. De fato, os resultados políticos obtidos pela CPI são uns, e os resultados jurídicos serão certamente outros. Até porque muito desses indiciamentos não vão passar pelo crivo do Judiciário nem do Ministério Público. Até por isso, eu acho, e a Dora trouxe aí, foi criada essa comissão para não fazer com que essas acusações, essas imputações, caiam no esquecimento, para haver uma cobrança diuturna em cima disso. Agora, de fato,
o tempo da justiça é mais lento do que o tempo da sociedade, principalmente do que o tempo da política, e tem uma questão aí que é agravante. Naquele caso, não foi denunciado o presidente da República. Neste caso, foi indiciado o presidente da República. E o trâmite de um processo por crime comum contra o presidente da República é totalmente diferente do que contra quem não é presidente. Primeiro, o Procurador-Geral da República precisa apresentar uma denúncia por crime. Apresentada essa denúncia, vamos lembrar, o Supremo Tribunal Federal não pode fazer nada. A primeira coisa que ele faz é encaminhar à Câmara dos Deputados. E a Câmara tem que, por 2/3 dos seus deputados, aprovar o andamento dessa denúncia. Ou seja, sem o aval da Câmara dos Deputados, não há investigação contra o presidente da República, nem por crime comum, claro, nem por crime de responsabilidade, que seria o processo de impeachment. Então, esse ponto é importante de fato, Dora, e ótimo colocado por você. O tempo da justiça é outro e demanda muito mais paciência do nosso querido ouvinte. Muito bem, Rodrigo Aidar, nosso tempo já está estouradíssimo, mas uma questão que pode ser bem importante, né? Conteúdo do relatório à parte, mas talvez seja de fundamental importância. Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro esbravejou, o senador Marcos Rogério, governista do DEM, também falou a respeito disso, de que a CPI não teria condições de indiciar ou sugerir indiciamento do presidente da República. Tem amparo legal isso ou não? Olha, Fábio, tem. Uma das funções do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. A CPI pode pedir o indiciamento, até porque, como eu disse, o indiciamento é uma sugestão. O que interessa é que o Ministério Público pode simplesmente ignorar essa sugestão e olhar só para as provas que foram colhidas na CPI. E aí deixar esse indiciamento de lado e entender, com base nas provas que foram colhidas, qual a imputação que ele, Ministério Público, dá. Então, eu acho que não vai haver nenhum problema legal por conta desse indiciamento, até porque, repito, indiciamento é uma sugestão. Eu acho que ele imputou esses crimes, mas o jogo na justiça começa mesmo quando o Ministério Público entende, a partir das provas colhidas, quais crimes que foram cometidos. Rodrigo Aidar, obrigada pela participação aqui no Band News no meio do dia. Uma boa tarde, até a próxima. Até a próxima. Boa tarde, Dora, Fábio, Débora, muito obrigado. Valeu, Aidar. Dora Kramer também gentilmente participando com a gente no meio do dia. Tenho a impressão que a gente vai falar muito ainda durante essa semana até a aprovação final do relatório. Dora, boa tarde para você. Eu que ganhei, porque o Rodrigo foi tão didático, esclareceu um monte de dúvidas. Brigadão, hein, de me chamar. Valeu, Dora. Beijo, Dora, obrigada. Sempre bom poder contar com você também.